Olá, caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Conformidade Fiscal. Eu sou Daniel Menezes, procurador da Fazenda Nacional e idealizador desse canal, no qual eu discuto temas relacionados à conformidade fiscal e justiça fiscal. No vídeo de hoje, eu pretendo fazer uma exposição um pouco mais curta do que o normal, porque o objetivo desse vídeo é funcionar como um complemento a um vídeo anterior em que eu discuti um pouco a questão da chamada complexidade do sistema tributário. Então, em outro vídeo eu mencionei que a gente ouve falar muito em complexidade do sistema tributário, que o sistema tributário brasileiro é muito complexo, muito difícil de operar, que toma muito tempo e consome muito recurso dos contribuintes para se manterem, né, na linha, se manterem de acordo com aquilo que a lei prescreve, porque esse sistema seria, então, muito complexo. Naquela ocasião, eu mencionei que essa afirmação precisa ser vista com um olhar crítico, né? Eu falei que, primeiro, a maioria dos contribuintes está submetida a regimes, né, de apuração, declaração e recolhimento de tributos que são bastante simplificados. Na esfera federal, a gente tem o Simples Nacional, que é um sistema bastante simplificado. O imposto de renda das pessoas físicas é bastante simplificado também, né? Muitas pessoas ou sequer declaram, sequer precisam declarar, e das que declaram, a grande maioria declara pelo modelo simplificado, onde você simplesmente informa lá a tua renda anual e o sistema faz todo o resto. Então, por conta disso, eu havia dito que, de fato, poucas são as pessoas, os contribuintes, que realmente precisam empregar muito tempo, muito recurso para se manter dentro das prescrições tributárias, né? E esse vídeo teve alguns comentários e algumas pessoas levantaram pontos interessantes de discussão, né? O principal, eu acho que quase todos eles acabam desaguando no mesmo ponto, é que algumas pessoas mencionaram a questão da incerteza com relação aos fatos tributáveis, né? O que querem dizer com isso? Eu já mencionei num outro vídeo também que, em tese, uma legislação tributária pode ser bastante simples, no sentido de ter poucos artigos. Veja que não estou falando daquela simplicidade de ter poucos impostos, poucos tributos, tributo único, nada disso. O que eu estou dizendo é que, em tese, uma legislação tributária não precisa ser muito extensa em quantidade de artigos. Você pode, independente de ter 1, 2, 5, 10, 20 tributos, em tese é possível regular um tributo com poucos artigos. Os elementos que caracterizam, que constituem uma obrigação tributária e que, portanto, precisam ser definidos na lei para que as pessoas saibam quem tem que pagar o que e quando, não são muitos elementos, né? A gente estuda isso lá em direito tributário. O canal não é um curso de direito tributário, mas quando a gente estuda direito tributário, a gente vê lá elementos constitutivos da obrigação tributária, né? do fato gerador, aí vai lá. Elemento espacial, elemento pessoal, elemento temporal. Basicamente quem tem que pagar, quanto tem que pagar e com base em que tem que pagar, né? Isso tudo se resolve em 3 ou 4 artigos. Você não precisa fazer um código com 500 artigos para dispor sobre um tributo qualquer. E aí eu mencionei que o que acaba acontecendo é que muitas vezes a legislação tributária ela vai ficando extensa e, consequentemente, mais difícil de ser compreendida por conta de uma relação de gato e rato entre fisco e contribuinte. O que eu quero dizer com isso?
a gente vem, e em política pública isso é super estudado, e na política tributária não é diferente, a gente precisa entender uma coisa que é chamada dependência de trajetória. Né? O mundo não foi feito em 7 dias, ao contrário do que algumas pessoas creem, e muito menos o sistema tributário. Nós não chegamos aqui na situação de tributação, né, de sistema tributário que nós nos encontramos, em dois estalos de dedo, alguém escreveu todo o sistema tributário e falou, tá aqui, tá pronto. Né? O nosso sistema tributário, hoje, ele é resultado de uma série de disputas, né, que ocorreram antes de nós, ou há mais tempo. Disputas entre contribuintes e fiscalização. Fiscalização aqui, né, o Estado tributar, o Estado fiscal, o Estado tributante, querendo arrecadar tributos para desenvolver aquelas atividades que foram atribuídas a ele, eu gosto sempre de lembrar isso. O Estado não arrecada porque ele quer encher o bolso. Não é assim que funciona. Ele arrecada porque a Constituição atribuiu a ele uma série de funções que, em princípio, demandam dinheiro para serem realizadas. A Constituição disse que a gente vai ter um sistema previdenciário para quando a pessoa não puder mais trabalhar. Isso demanda dinheiro. A Constituição disse que nós vamos ter um sistema de saúde que atenda todas as pessoas que dele necessitarem. Isso demanda dinheiro. A Constituição disse que educação é um direito de todos e um dever do Estado. Isso demanda dinheiro. Né? Demanda dinheiro policiar fronteiras, policiar os mares, né? O nosso litoral, policiar as ruas, iluminar as ruas, varrer as ruas. Isso tudo demanda dinheiro. E o Estado tributa, arrecada dinheiro para pagar essas atividades. Né? Então, de um lado, a gente tem o Estado querendo arrecadar e, de outro lado, nós temos uma situação em que os contribuintes querem evitar a tributação ou querem não ser tributados. Toda a ideia de conformidade tributária que eu tento desenvolver nesse canal é justamente um esforço no sentido das pessoas entenderem que não é socialmente útil essa atitude de não querer ser tributado. Eu tinha um colega de trabalho há muitos anos já, que ele falava, Daniel, eu adoro pagar tributo. Eu gosto de pagar tributo. Primeiro que se eu pago tributo, é sinal de que eu estou tendo renda, eu estou tendo rendimento. Eu fico contente em poder pagar tributo, porque é sinal de que eu estou, de fato, adquirindo riqueza. Né? Além disso, é a minha contribuição. Se a gente olhar a nossa volta, quem paga tributo, olha a volta. Toda vez que você ficar incomodado com a quantidade de tributo que você está pagando, olha a sua volta, veja quanto de tributo ainda é necessário que a gente arrecade para melhorar a vida das pessoas que estão morando na rua. Né? São Paulo está um horror de gente morando na rua. Então, a ideia de conformidade tributária é um pouco quebrar essa lógica de que o contribuinte quer evitar o pagamento de tributo. Mas, enfim, a história nos mostra isso, que a gente tem uma relação entre arrecadação e pagamento de tributos que é conflituosa. O Estado quer arrecadar, o contribuinte não quer pagar. E aí, a legislação que vai se desenvolvendo nesse processo é uma legislação em que uma parte tenta se defender do movimento da outra. Então, tanto o poder público tenta criar mais e mais normas para evitar que o contribuinte consiga escapar, né, como a areia que escapa pelos dedos, para evitar que o contribuinte consiga escapar da legislação, como os próprios contribuintes tendem a se organizar, a eleger deputados, contratar pareceristas, enfim, para influenciar no desenvolvimento de uma legislação que permita a eles não pagar determinados tributos em determinadas situações. Então, esse jogo de um querendo
alterar a legislação para que tenha menos brecha, para que seja mais efetivo o recolhimento. E o outro, querendo alterar a legislação para que ela não incida no caso particular dele, é que acrescenta em muito complexidade nas nossas leis tributárias. Veja que eu estou falando aqui de complexidade de lei tributária. Eu estou falando de leis que têm muitas exceções, que têm muitos rolos de situações que serão ou não serão tributadas, de pessoas que serão ou não serão tributadas, que criam uma série de condições, né, de hipóteses especiais em que uma determinada situação deixará de ser tributada ou será tributada de uma forma diferenciada em relação ao que seria a regra padrão. Então, esta complexidade é fruto um pouco desse embate entre fisco e contribuinte, de modo que a gente pode pensar aqui que se a gente conseguisse, de fato, né, ter um sistema fiscal, e aqui eu não me refiro apenas à tributação, né, um sistema de arrecadação e gasto bastante efetivo, bastante eficiente, que a gente não precisasse arrecadar mais do que o estritamente necessário para aquelas funções que nós atribuímos ao Estado. Aqui eu não estou falando de Estado mínimo, eu estou dizendo o seguinte, olha, a gente decidiu que o Estado vai fazer A, B, C, D e E. Quanto eu preciso para fazer A, B, C, D e E? Preciso de X. Então eu vou arrecadar X, nem mais nem menos. Quando a gente arrecada mais porque a gente tem ineficiência. A gente não, o sistema não consegue funcionar sem uma gordura, digamos assim. Então, quanto mais a gente conseguir encurtar essa gordura, quanto mais eficiência a gente der às políticas públicas, à administração pública, menos a gente vai precisar arrecadar. E da mesma forma, a efetividade, evitar que determinadas situações fiquem fora da arrecadação. Então, se a gente conseguir isso e conseguir que os contribuintes entendam, portanto, que é papel deles contribuir e que se todo mundo contribuir a sua parte, ninguém vai precisar ficar pagando empresa de lobby para mudar a legislação, para se beneficiar, vai todo mundo pagar a sua parte e vai usufruir e fim, né? Então, muito bem, se a gente conseguir chegar nesse nível, a gente talvez tenha uma legislação tributária bastante simples, né? Mas o fato é que há leis tributárias que são bastante extensas e difíceis de serem compreendidas. Eu dou alguns exemplos. Quem se interessar, veja lá o regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele tem anexos que somam milhares de páginas. O regulamento do Imposto de Renda também tem centenas, né, algo se aproximando dos milhares de páginas num regulamento de um tributo, por conta dessas inúmeras situações que eu mencionei. Pois bem, e aí então surge essa dificuldade que alguns contribuintes reportam de entender o sistema, entender as regras às quais eles estão sujeitos, para que eles possam então cumpri-las corretamente. E afirmam esses contribuintes que esta dificuldade reflete numa situação mais grave, que é a incerteza. Notem que dificuldade, ok, eu tenho dificuldade em certas matérias, né? Eu tenho posso ter dificuldade em álgebra. Se eu tiver um problema de álgebra para resolver, em princípio, eu posso entrar em contato com um matemático e pedir para ele me auxiliar a resolver aquele problema de álgebra, que eu não entendo, eu tenho dificuldade, eu acho complexo, mas o professor de matemática entende, ele resolve sem maiores dificuldades aquele problema de álgebra. Ao contrário da álgebra, o direito tem uma particularidade, que é a questão onde entra a questão da segurança jurídica. Eu não entendo um determinado tributo. Se eu fosse fazer como na matemática, eu procuraria um matemático, no caso, um advogado, para que ele me diga qual é a solução do problema.
qual é a resposta para aquele problema. Só que ao contrário da matemática, que todos os matemáticos darão a mesma resposta para o problema, né? Um problema de álgebra, em princípio, tem uma única resposta, e todos os matemáticos que você consultar darão a mesma resposta. Espera-se, né, que o seu problema seja um problema com resposta definida, exata. No direito, a coisa pode complicar um pouco. Por quê? Eu posso consultar um advogado e ele dizer, olha, a solução desse seu problema é que você tem que pagar 10. E pode ser que tenha outro advogado, se eu consultar, diga, não, aqui você não precisa pagar nada. Eu interpreto aqui a lei no sentido de que você não precisa pagar. Então, eu vejo uma dificuldade. Agora, eu tenho uma situação que eu não compreendo, eu peço ajuda a 2 profissionais que, em princípio, compreendem, e eles têm interpretações divergentes a respeito daquela lei, daquele tributo. Um diz que eu tenho que pagar 10, o outro diz que eu não preciso pagar nada. E aí? Qual que está certo? Qual é o melhor caminho a seguir? Né? Isso é o que se chama insegurança jurídica. Né? É você não saber, é mais do que você não saber entender a lei, porque algumas pessoas podem não entender a lei porque são versadas em outros assuntos. Mas o problema é quando pessoas que entendem a lei têm interpretação divergente sobre ela. Aí o problema muda de figura. Né? Alguns dirão, bom, vamos propor então uma ação, ouvir um juiz, para que o juiz diga qual é a solução correta. Aí a gente precisa lembrar que a gente, como qualquer sistema judiciário, nós temos mais de uma instância. A parte que não ficar satisfeita pode recorrer da decisão do juiz. Aí vai para um tribunal, para que o tribunal, então, diga se o juiz interpretou corretamente ou não. Além disso, existem situações excepcionais que permitem o manejo de recursos excepcionais. Recurso extraordinário, recurso especial. Você vai ouvir, então, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, sobre se aquele tribunal que disse se o juiz estava certo ou não, se ele, tribunal, está certo ou não. E aí a coisa ganha mais algumas etapas. Pois bem, então esse é um caminho para solucionar, para resolver o problema da insegurança jurídica, é judicializar a questão e esperar, então, que o judiciário decida, né, com força de lei, né, a gente diz com força de coisa julgada, aquele seu problema matemático tributário. Mas existe uma outra solução que eu quero mostrar, que é o que eu quero falar, que eu acho que tem muito mais a ver com a lógica do compliance, da conformidade. Em vez de propor uma ação para ouvir o que o juiz tem a dizer, eventualmente eu não vou ficar satisfeito, vai demorar, o juiz tem um monte de outras coisas para julgar na mesa dele, tão ou mais importantes do que a sua, né? E ainda por cima o juiz é um terceiro, que talvez não agrade nem a você, nem a Receita Federal, enfim, vai ficar todo mundo descontente, vai todo mundo recorrer, e assim a coisa vai. O nosso sistema tributário previu numa lei, na verdade é um decreto, mas ele é considerado lei, então, para quem quiser saber o número, é o decreto 70235, tá? Esse decreto, ele é o decreto que rege basicamente a forma como a administração tributária, né, os órgãos de fazenda atuam, chamado decreto, né, ou Lei de Processo Administrativo Fiscal. E aí esse decreto, tá, tem um capítulozinho pouco explorado que trata do processo de consulta. Olha que bacana que é esse decreto. Esse decreto diz o seguinte: o sujeito, contribuinte, poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado. Consulta, ele tem um dispositivo da lei
que um advogado, vou voltar no meu exemplo, né? Não precisa já ter consultado o advogado, mas normalmente as pessoas consultam. Um advogado disse que ele não precisava pagar, o outro disse que precisava. O que ele faz? Ele vai na administração tributária, que em última análise é quem tem interesse naquela questão, né? E pergunta, vem cá, meu amigo, qual é a solução aqui? Eu tenho que pagar ou não tenho que pagar tributo nesse caso específico? E aí ele formula essa consulta. E a administração tributária tem que responder para ele se naquele caso que ele está descrevendo, a interpretação correta é que tem que pagar os 10 ou não precisa pagar. A administração tributária presta esse serviço, gente. Isso daí existe. Você pode entrar lá, hoje em dia está tudo moderno, você pode entrar lá no ECAC da Receita Federal, você informa lá ao atendente pelo chat ou presencial. Agora faz tudo pelo chat, né? Você informa lá que você quer formular uma consulta sobre a legislação tributária. Aí tem umas regrinhas. Esse decreto mais ou menos explica o que precisa. Não é nada muito sofisticado. Basicamente, você precisa dizer o que você quer saber. E você precisa dizer por que aquilo é relevante para você, porque você não pode simplesmente transformar a Receita Federal ou o órgão de administração tributária em um tirador de dúvidas aleatórias. Então, assim, eu ouvi um amigo meu falar que ele teve que pagar um tributo assim, é isso mesmo, o cara teve que pagar isso. Vou consultar. Não, você tem que mostrar que aquilo tem relevância para você. Não importa o seu amigo, não importa, tem que mostrar que tem relevância para você. Mas desde que você demonstre isso, olha, e aí isso se faz de maneira bastante simples, né? Eu realizo um determinado tipo de operação. Eu compro uma determinada matéria-prima, eu trago ela para dentro da minha empresa, eu recebo um pedido, eu vou lá e transformo essa matéria-prima de acordo com esse pedido, aí eu mando para o cliente para ele ver se ele aprova, se ele não aprova, se ele aprovar, eu mando para uma outra loja que é quem vende e tal, não sei o quê. E isso paga ou não paga tributo? Descreve o fato. Descreve qual é a lei que você diz lá, qual é o dispositivo legal que você está em dúvida, se aplica ou não aplica naquela situação. E aí você submete a consulta à autoridade fiscal. A autoridade fiscal vai analisar aquela consulta e vai responder, vai dizer, olha, nessa situação que você está narrando aqui, você não precisa pagar. O que é bacana disso? É que essas consultas, uma vez decididas, elas vinculam a administração, ou seja, o fiscal que vai lá na sua empresa, ele não pode discordar da solução de uma consulta. Se a consulta dizia que naquele caso não se paga tributo, o fiscal não vai poder falar, mas eu acho que paga. Não. Ele vai ter que observar a solução de consulta. Tá? A outra coisa bacana é que enquanto a consulta estiver sendo decidida, o decretinho lá diz que nenhum procedimento fiscal poderá ser instaurado contra o contribuinte, certo? Então, o fiscal não vai poder falar, eu vi que você fez uma consulta lá e eles ainda não responderam, então agora eu vou te autuar aqui porque eu acho que é assim ou é assado. Não. Se você fez a consulta, aquele fato que você submeteu à consulta não poderá ser objeto de procedimento fiscal. Notem bem que aqui tem um ponto importante. O decreto diz que a consulta não suspende o prazo para pagar o tributo. Lembra dos 10 e 0? Então vamos lá. Se você se a consulta no final decidir que tinha que pagar 10 e você não pagou, você vai ter que pagar os 10, obviamente, e você pagará multa. Tá? Porque como a consulta não suspende o prazo para pagamento do tributo, você pagará multa demora. Aquela multa por atrasar o pagamento do tributo. Porém,
você não vai pagar a multa de ofício, que é aquela da fiscalização, quando o fiscal vai lá e detecta que você não pagou um tributo que você deveria ter pago. Tá? Então, a vantagem da consulta, ou as vantagens da consulta, são basicamente duas. A primeira, resolve o problema da segurança jurídica, porque você está perguntando para a administração tributária se tem que pagar ou não, e aquela decisão vincula a administração tributária. Ela vai ter que seguir o que for decidido na consulta. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que você não estará sujeito ao pagamento de multa de ofício, a multa por não calcular, não declarar, né? Enfim, a multa por não obedecer à legislação tributária. Porém, e aí aqui é um ponto onde a gente pode pensar em melhorar o sistema, a consulta não suspende a discussão, a multa demora. Ou seja, se a solução da consulta for você tem que pagar, esse pagamento será com multa e juros. Pois bem, eu acho que isso é um ponto que poderia ser repensado. Uma das razões para a consulta ser pouco utilizada e a maioria dos contribuintes preferir a judicialização é porque eles pensam, bom, na consulta eu vou ter que pagar isso aqui. Eu submeto a consulta, mas se chegar a hora de pagar o tributo e a consulta não tiver sido resolvida, eu vou ter que pagar, senão eu pago multa. Né? E as consultas demoram um pouco, não são respondidas assim super rápido. Esse é outro ponto que a gente pode melhorar, tornar o mecanismo mais rápido. Precisa ser rápido, precisa perguntar e responder, não pode ser uma coisa que demora uma eternidade, né? Mas o que acontece? Quando o contribuinte olha e vê que vai demorar, e ainda por cima, se eu não recolher, estou arriscado a ter que pagar a multa de mora, 20% do valor tributo mais os juros. Então, eu prefiro fazer o seguinte, eu tenho dinheiro, meu problema não é o dinheiro, meu problema é que eu não sei se eu devo pagar ou não. Eu prefiro fazer uma ação de depósito. Eu prefiro pegar o dinheiro, depositar em juízo e pedir que o juiz solucione a questão. Por quê? Porque lá no Código Tributário está dito que se eu faço o depósito do tributo e submeto a discussão ao juiz, eu, caso perca, fico isento do pagamento de juros e multa. Então, notem, nesse caso, o Código Tributário, no sistema de depósito, uma ação de depósito para discutir se eu devo ou não pagar um tributo, ele é melhor do que o mecanismo de consulta. Porque o mecanismo de consulta, o que acontece? O cara vai ter que pagar, o contribuinte vai ter que... Chegou a data do vencimento, a consulta não foi solucionada. Ele vai ter que pagar. Né? E vejam qual que é o problema. Se essa consulta for... Ele paga lá na data, para não pagar a multa. Ele paga na data. Se a consulta for decidida contra ele tinha que pagar mesmo, ok, ele pagou, assunto resolvido. Se ele não pagou, vai ter que pagar com multa. Se a consulta for resolvida a favor dele, se a consulta disser assim, de fato você não precisa pagar nesse caso. Se o cara não pagou, ótimo, né? Porque aí não pagou e não precisava. Ele estava certo. Só que foi uma aposta. E se ele pagou e a consulta disser que ele não precisava ter pago? Aí ele pode pedir a devolução. O problema é que essa devolução é lenta também. Tá? Esse processo de restituição não é tão rápido quanto o depósito. No depósito, se o juiz disser você não deve nada, no dia seguinte você passa no banco e leva o teu dinheiro embora.
é mais eficiente do que você pagar, sai o resultado da consulta, aí agora você vai ter que instaurar um novo processo para pedir de volta aquilo que você pagou e que a consulta disse que você não precisava pagar. Então, esse mecanismo de consulta é um troço bem legal, só que precisa melhorar. A gente precisa ter algumas coisas para melhorar esse mecanismo de consulta. Primeira delas, ele precisa ser rápido. A gente precisa investir em sistemas, né, em métodos de solução rápidos, informais, que o cara possa perguntar e obter essa resposta num prazo curto, para que ele não fique tanto tempo sujeito a essa incerteza. Essa é a primeira coisa que a gente precisa melhorar. Segunda coisa que a gente precisa melhorar. A gente precisa ter um mecanismo que o camarada faça o pagamento, né, e se a consulta for favorável a ele, ele receba de volta imediatamente ou num curtíssimo espaço de tempo. A gente pode fazer isso por uma sistemática de depósito extrajudicial, poderia ser. Então, eu estou consultando e estou depositando extrajudicialmente o valor do tributo. Vai ficar lá numa conta, um depósito identificado. Quando a consulta for resolvida, o sistema libera o depósito ou para o fisco, caso a consulta seja favorável, o resultado seja favorável ao fisco, ou para o contribuinte, se o resultado for favorável ao contribuinte. Mas libera rápido. Essa é uma opção. A outra opção é acelerar esse processo de restituição. O cara paga, DARF normal, arrecadação, e depois restitui de uma forma mais célere. E a terceira opção seria a gente dispensar da multa. Seria a gente determinar que, neste caso, a pessoa, quando ela consultar, ela pode não teria que alterar, né, o decreto para dizer que, no caso de consulta, o prazo para pagamento do tributo fica prorrogado para após a solução da consulta. E aí a gente, nesse caso, dispensaria, com isso a gente dispensaria da multa. A gente poderia até manter a exigência de juros, gente, porque os juros é simplesmente uma correção do valor que a pessoa não recolheu, senão seria muito fácil. Você consulta, bota o dinheiro numa aplicação, espera a consulta, depois você paga sem juros e fica com juros para você. Não seria justo também. Então, o mecanismo de correção do valor do dinheiro precisa ser aplicado, precisaria ser aplicado mesmo no caso de consulta. Mas talvez fosse interessante que a gente tirasse a multa. E aí poderia até se colocar um artigo, uma cláusula dizendo, salvo se ficar constatado que o contribuinte manifestamente realizou a consulta para adiar o pagamento do tributo. Ele não tinha dúvida nenhuma, ele já pagou esse tributo várias vezes, todo mundo paga esse tributo, o cara não tem... Mas ele fez a consulta só para empurrar para frente. Aí, nesse caso, ele pagaria a multa. Então, assim, o que eu quero dizer em resumo nesse vídeo. Existe uma ferramenta de consulta que serviria ou deveria servir para resolver os problemas de insegurança jurídica relacionada à complexidade da legislação de alguns tributos. Tá? Esse mecanismo existe, porém, comparando ele com o sistema do Código Tributário Nacional, ele é menos interessante para o contribuinte do que uma ação de depósito. Para o contribuinte, é mais interessante uma ação de depósito do que o mecanismo de consulta. Por que isso? Por conta dessa regra de que a consulta não suspende o prazo para recolher o tributo. Soluções que a gente pode pensar para melhorar, como eu falei, a consulta ser rápida, né? Ser um mecanismo menos formal e mais rápido. 2, a gente ter uma forma de
não incidir a multa no caso da consulta, ou de a pessoa poder recolher o tributo na hipótese que ela está consultando, mas ter um mecanismo de ressarcimento rápido caso a consulta seja decidida a favor dela. Com isso, a gente conseguiria resolver, em boa parte, esse problema das pessoas que querem pagar, mas não entendem a regra, não conseguem saber em qual regra exatamente elas se encaixam e ficam inseguras porque consultam diferentes pessoas que dão diferentes respostas para elas, e aí elas não sabem a quem recorrer. Seria uma forma, recorra à própria administração tributária e pergunte, consulte como proceder. Bom, esse foi o conteúdo que eu queria trazer para vocês, era discutir essa questão das consultas em matéria tributária. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu complemente algum aspecto, deixa anotado aí nos comentários. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, assim mais gente vê o vídeo, mais gente pode debater, certo? E lembrando que toda semana eu posto um vídeo novo no canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber o alerta toda vez que tiver vídeo novo, tá bom? É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.